Quer transformar seu tempo online em dinheiro de verdade? Descubra como milhares de pessoas estão faturando na internet, começando do zero. Não perca tempo. O segredo está no primeiro comentário fixado. Antes, doutor, eu vou até anotar aqui para a gente não esquecer de falar disso. Eu quero só voltar, não voltar do início do caso, mas eu quero saber o que foi descoberto, o que foi concluído nesse inquérito, começando aí pelo dia que a Vitória desapareceu. Foi concluído que o Michael agiu sozinho, que ele era um stalker dela, e ele estava perseguindo. Ele teve acesso às redes sociais dela, ele seguia ela através de uma outra rede social, ele seguia. Anônima. Anônima, ele teve acesso à última postagem que ela fez, dizendo, bora pra casa que amanhã tem mais, que foi no dia 26, era 23 horas e 22 minutos, ele teve acesso a isso. Ele vai até o local onde ela desce do ônibus, ele arrebata, ele leva para algum local, ele mata e depois o corpo é deixado naquela região de mata. Então foi concluído pela investigação e pela reconstituição que ele agiu sozinho. E aí foi aberto, paralelo com isso, uma outra investigação, um outro inquérito policial para apurar a participação de uma outra pessoa em um único crime, que é na ocultação do cadáver. Mas fato é que na cronologia em relação ao arrebatamento e na execução que ele agiu sozinho, o que eu jamais vou acreditar. Jamais eu vou acreditar. As investigações, elas já foram concluídas. Nós já temos hoje, inclusive, só para você ter uma ideia do avanço, o próximo passo agora é ter uma audiência de instrução, debates e julgamento, uma audiência em que vai ser decidido se ele vai ou não a júri popular. Então hoje não tem a menor probabilidade, não tem a menor possibilidade de alguém responder pela autoria, só o Michael, entendeu? Mas eu vou com essa minha opinião, com esse meu feeling, atrelado com a minha experiência de que ele jamais agiu sozinho. E não colocar uma outra pessoa na participação em relação a todo o crime, eu considero uma falha na investigação. Considero, assim, é a primeira vez que eu estou falando isso, é a primeira entrevista que eu dou depois da conclusão desse inquérito policial. Eu vejo que hoje o Michael responder pela autoria do crime sozinho, eu acho uma falha gigantesca nas investigações. Você acha que a promotoria pode ter problemas para comprovar essa hipótese por causa exatamente disso, de você acreditar que ele não agiu sozinho? Não. De ter uma falha ali na investigação e com isso ele de repente não ser condenado? As provas que tem hoje nesse processo, elas são suficientes para condenar o Michael. Certo. Não acredito, o promotor disse na entrevista, numa coletiva, que é uma pena que pode chegar a 50 anos. O Michael responde hoje por crimes de sequestro qualificado, porque a vítima era menor de idade. Ele responde por fraude processual, por ter limpado o carro, limpado o local onde ele provavelmente tenha matado ela, e aí também pelo feminicídio. E ele fala numa pena de 50 anos. Vai ser uma luta muito grande, vai ser uma batalha para conseguir chegar numa pena de 50 anos. Porque aí é conta, é matemática. Esse crime de fraude processual e esse crime de sequestro não faz a menor diferença na pena. É muito pouquinho. Fraude processual são meses. Desconsidera. Sequestro de 2 a 6. Então você vai ter um sequestro qualificado, vai pegar quanto sendo primário? Tá entendendo? Então, assim, se juntar o crime... Lógico que nós tivéssemos o crime de estupro, e aí do estupro de vulnerável, porque de repente ela estaria amarrada, dopada, aí nós conseguiríamos colocar aí pelo menos mais uns 10 anos na conta dele. Mas só com o crime de feminicídio triplamente qualificado, entendeu? Eu acho 50, lógico, eu enquanto advogado da família, enquanto cidadão, eu queria que ele pegasse 200 anos. Sim. Mas eu tenho que analisar a questão técnica também. Claro. E fazendo um paralelo com outros casos, uma pena de 50 anos é possível, provável que ela chegue. Mas em sede de recurso, ela pode até ser reduzida. Então vai ser uma pena, no meu entendimento, se tivesse uma outra pessoa na participação, você teria a junção de mais uma outra pessoa, o concurso de uma outra pessoa, o que elevaria a pena. Você não tem o crime de estupro,
que também se não tem um outro crime pesado para elevar a pena. Então, na condenação, é certo, é fato. As provas que existem hoje no processo são tranquilas para condenar o Michael. Não vejo problema algum no júri, né, do promotor convencer os jurados que de fato foi ele o autor, tem a materialidade, ele é autor, os jurados não vão absolver e todas as qualificadoras vão passar. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, mas vai ficar barato. Pode ter certeza. Eu vou voltar aqui para falar um dia sobre a pena desse rapaz e eu vou ter que falar para você que a família está indignada. Porque eu sei que a família vai ficar indignada porque a pena vai ficar muito abaixo daquilo que eles esperavam. E daquilo que ele pode ter de fato cometido ali, daquilo que de fato ele pode ter cometido, seguramente. E até porque a família acredita, e eu converso, eu tenho para completar 3 meses que eu falo desse caso dia e noite, não só no meu escritório, quanto em entrevistas, quanto no programa de televisão que eu participo. Eu estou vivendo esse caso há praticamente quase 90 dias e ninguém nunca disse para mim acreditar que ele agiu sozinho. O único grupo de pessoas que investigou e acredita que ele agiu sozinho é a polícia, que também se perdeu nos pontos. Primeiro, quando ele é preso, ele confessa, a polícia diz que ele agiu sozinho, que ele é um psicopata, mas depois volta dizendo que não, ele teve a participação de uma outra pessoa, e aí volta dizendo, não, ele agiu sozinho, depois, não, vamos fazer uma reconstituição, porque o advogado pediu e que nós acreditamos também na participação de uma outra pessoa, então até mesmo eles não acreditam que o Michael... Podem ter colocado no papel, podem ter colocado no relatório final que o Michael agiu sozinho, mas eu tenho certeza absoluta que eles não acreditam nisso. Sim, mas agora voltando em relação às provas que foram encontradas ali no carro, porque eu vi ali no inquérito final que encontraram o DNA de um terceiro, que não foi identificado. E além disso, de que foi encontrado o DNA da Vitória no banco de trás do carro, não necessariamente sangue, mas o DNA dela, que pode ser alguma outra, né, algum outro fluido corporal. Se ela foi colocada no banco de trás do carro, e se o Michael estava dirigindo esse carro? Muito provavelmente teria que ter outra pessoa para segurar a Vitória? Ou é uma conclusão? Não, você está certíssima. Você está certíssima. Ela entra naquele carro de livre e espontânea vontade. Uhum. Mas ela entra porque tinha alguém. Ele não estava sozinho. Inclusive, tem depoimentos, tem relatos de pessoas que viram ele lá no ponto de ônibus e que ele não estava sozinho dentro do carro. Viram alguém com ele dentro Viram do alguém carro? com ele. Ele estava na direção do veículo e tinha uma outra pessoa com ele. Essa outra pessoa provavelmente a Vitória conhecia, por isso ela entra no carro de livre e espontânea vontade. Então, por isso que eu sempre falo, ele teve a colaboração de uma outra pessoa, ou nesse momento que ele arrebatou, ou alguém no cativeiro, porque quando o corpo foi encontrado, o perito disse que ela tinha sido morta há 5 dias. E naquele momento nós tínhamos 7 dias de desaparecimento dela. E aí levanta-se a suspeita de que ela teria ficado 2 dias num cativeiro. E nesses 2 dias ele ficou circulando. Ele não sumiu durante 2 dias para supostamente ficar com ela no cativeiro. Ele teve a participação, ou no arrebatamento, ou alguém ficou com ela nessa casa, nesse local onde ela foi morta, né? E aí a conclusão mais próxima de ter a participação de uma outra pessoa é somente na ocultação. É levar o corpo para aquele local, que é um local distante da área da rua, então provavelmente tem a colaboração de uma outra pessoa. Sim. Então, mas ele conta com a participação de alguém não só para levar o corpo, mas ele não teria condições. E aí eu não posso falar da reconstituição, porque a reconstituição não trouxe absolutamente nada. Uma reconstituição pífia, ridícula. Doutor? Ridícula porque fugiu completamente do padrão que se é feito uma reconstituição. A reconstituição subiu um drone num local onde não tinha nada a ver com o local. Pegaram o carro dele, colocaram onde ela desceu, no ponto de ônibus, depois o local onde ela foi arrebatada. Levaram um boneco que não foi utilizado, não tinha... os personagens, as pessoas queriam, os figurantes queriam participar disso, eles não foram utilizados. Eu não sei como é que foi aquela reconstituição. Colocaram um aparelho para medir o local, para mapear o local. Sabe, não é dessa forma. Quem acompanhou e quem acompanha, quem já viu a reconstituição de um crime, não tem nada, aquele foi um circo a céu aberto.
sabe? E assim, eu fico... muitas pessoas disseram depois disso, depois que eu falei, olha, tem que tomar cuidado, porque não pode falar isso, porque... Cara, eu faço questão de falar, é um circo a céu aberto. Um circo a céu aberto de verdade. E aí, o local onde ela foi morta, a gente não sabe se foi feita uma reconstrução naquele local. O local onde o corpo foi deixado, também a gente não tem essa informação. Se você perguntar para mim hoje, eu não sei se fizeram. Não sei se fizeram. Mas vocês acompanharam? A família da Vitória e o doutor acompanhou essa Nós tínhamos reconstituição? Tinham 5 pontos. Eles fizeram 3, que era um local, que eu não sei que local é aquele, que é o local onde o ônibus desce, depois o local onde ela desce do ônibus e o local onde ela provavelmente onde ela foi arrebatada. E aí os últimos 2 lugares, que é o lugar onde é o suposto cativeiro e o local onde o corpo foi encontrado. Esses locais, no dia, simplesmente quando chegou à tarde, eles disseram, acabou a reconstituição. Acabou? E não esclareceu nada? Absolutamente nada. Eles não tiveram a empatia de chamar ninguém. Aí a conversa de que a imprensa estava atrapalhando. Mentira, Giovana. Mentira. E eu não tô aqui puxando sardinha, não tô aqui defendendo a imprensa. Sempre quando eu vou falar em relação a isso, não só da imprensa, mas também como da polícia. Se o trabalho é bem feito, eu faço questão de elogiar e tecer elogios. E quando é feito dessa forma, eu faço questão de criticar. Né? E naquele momento a imprensa não atrapalhou em absolutamente nada. Não só naquele dia. Em nenhum momento desse inquérito policial eu vi a imprensa atrapalhar. Nada. Tudo que foi noticiado pela imprensa é porque foi vazado daquele inquérito policial. Porque quem decreta o sigilo de um inquérito policial não é a imprensa, é o próprio delegado. Então ele é o responsável por não vazar essas informações. Aí a informação vaza, a imprensa divulga, mas vocês não poderiam ter divulgado. Não. A questão é, o senhor não poderia ter deixado vazar isso. Então a responsabilidade do vazamento disso, se tem algum prejuízo, a responsabilidade é do delegado que preside o inquérito policial. E naquele dia da reconstituição, tinha um cordão de isolamento, a imprensa respeitou rigorosamente aquele espaço delimitado para eles. Não só a imprensa, eu, a família, os advogados do Maico e todas as pessoas, os populares que estavam ali para assistir, ninguém atrapalhou em absolutamente nada. Eles tiveram toda a privacidade, toda a liberdade de fazer o trabalho deles. Sim. E no final... eu acho que o delegado deveria ao menos chamar o pai, ou me chamar e falar, doutor, é o seguinte, olha, a reconstituição do local do local onde ela foi encontrada e da casa, nós vamos fazer sem a presença da imprensa, porque a gente quer um pouco mais de privacidade. Tudo bem, só tô avisando aqui vocês, só para não ficar... Não, simplesmente coloca a viola no saco e vai embora. Abre um precedente para quê? Para críticas e mais críticas e mais críticas. Com certeza. A mesma coisa em relação, na delegacia, em relação ao telefone que esse rapaz usou, que fica a pergunta, quantas vezes mais ele usou o telefone? Será que foi só aquele dia? Com quantas outras pessoas ele falou? Quem me garante que ele não estava com o telefone celular todos os dias, desde o momento em que ele foi preso? Exato. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e até o próximo vídeo.